Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que nos estão a ver ou a ouvir. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Contra a Curva, o teu podcast de Fórmula 1 no Fair Play. Eu sou o Luís Moura, como habitual, estou com o Diogo Soares para mais um episódio. Diogo, bom dia. Desta vez um episódio de rescaldo do Grande Prémio do Canadá, uma corrida que foi vencida por George Russell e que marcou uma diferença de paradigma esta temporada. Pela primeira vez, o McLaren não esteve no pódio, se não me falha a memória. Gostava de começar por perguntar qual é que foi a chave da vitória de Russell. Além de ter sido a primeira vez que uma McLaren não está no pódio, eu acho que é também a primeira vez em que uma McLaren nem sequer tem capacidade para lutar pela vitória, até mesmo pelo pódio. E acho que isso também revela um pouco aquilo que costuma ser as particularidades do Grande Prémio de Canadá, até porque há cerca, não há muito tempo vimos um Alonso ir ao pódio. Eu acho que o Grande Prémio do Canadá acaba por ser muito particular, precisamente por trazer coisas diferentes ao campeonato, em relativo àquilo que se passou até um determinado ponto. Mas ainda a pergunta, a chave da vitória do Russell, acho que foi uma boa qualificação e uma boa gestão da corrida. Não há, eu acho que não há uma chave, há um conjunto de acontecimentos enfim, o que nos trouxeram aqui. E é preciso dizer, a vitória do Russell é completamente merecida. É justíssima. Eu acho que o Verstappen tentou andar ao ritmo do Russell, mas não conseguiu. Vimos aqui uma Mercedes nova. O Antonelli também foi ao pódio. Depois de três grandes prémios em que tinham tido problemas mecânicos, principalmente na zona da unidade motriz. Mas acho que isto acaba por ser positivo para a Mercedes. É, eu não sei se posso dizer como uma reviravolta, mas é voltar a um sítio onde as expectativas é de lá estar, no fundo. E então, por isso eu acho que sim, é uma vitória justa do Russell. Há uma série de fatores que contribuíram para a mesma. E, enfim, é muito por aí que se dá a vitória. Bem, eu acho que tudo começa na qualificação quando o Russell tem a capacidade de fazer a pole position um, por ritmo puro. Ou seja, às vezes há aqueles fenómenos em que um piloto comete um erro, um piloto que é um conjunto de pilotos que são candidatos, que são os candidatos favoritos à pole position, quando eles cometem um erro, ou bate, ou há uma má estratégia de qualificação por parte da equipa, acontece alguma coisa, acontece uma alteração das condições da pista e isso faz com que o piloto faça a pole position. Não foi o caso com o Russell, foi puro ritmo. Portanto, o Russell foi o piloto mais rápido na qualificação, por uma margem ainda um, considerável, se não me falha a memória. Não, para Verstappen não, acho que foi mesmo na pele, como se costuma dizer, mas também confirmo muito rapidamente. Mas quer dizer, depois da qualificação, o Russell conseguiu manter muito bem, um, portanto, o primeiro lugar. Ele faz um bom arranque, depois beneficia de certa forma da ultrapassagem de Kimi Antonelli e a Piastri e daquela luta que foi tendo com o Verstappen. E vai conseguindo afastar-se no primeiro stint, faz um primeiro stint razoável, para na box uma posição confortável, torna a fazer um stint positivo, melhor do que os outros, mais rápido, a manter aquela vantagem. Penso que no segundo stint ou no terceiro ainda há ali uma pequena fase em que o Verstappen se aproxima, mas depois rapidamente o Russell tornou a descolar. Portanto, acaba por, dentro de uma grande exibição de Russell, de um bom trabalho da Mercedes, porque tinha o melhor carro este fim de semana, acaba por ser uma vitória que passa despercebida porque não houve grande história. Ou seja, é fazer quase que me parecia na luta pela vitória, pelo primeiro lugar, quase que me pareceu o Grande Prémio do Mónaco.
porque nunca George Russell teve com possibilidade de perder o primeiro lugar. Mas isto é mais uma prova do que o piloto britânico, quando tem um bom carro, quando parte na frente, é muito difícil de ultrapassar. Quer dizer, isto já aconteceu na época passada. Ele ganhou em Las Vegas, ganha também no ano passado é num Hungaroring, salvo erro, Diogo. Que Na, não na pense, Áustria. não? Aonde, desculpa? Na Austrália, Na exatamente. Áustria. Na Áustria. Na Áustria. Em Áustria. Áustria. Sim, No sim. próximo Grande Prémio, mas isso foi por questões diferentes, porque depois o Verstappen e o Norris batem. Exatamente, que Ah, o Verstappen e o Norris andaram aos sim, abraços. mas antes disso há o Grande Prémio ahm, do Brasil, quando ele vence pela Mercedes, pela primeira vez, pensou em que ele arranca na frente e portanto, ele já nos habituou a muitas destas corridas. Eu acho que isso é muito positivo. Em relação à Red Bull, Diogo, achas que foi um passo em frente? Ou seja, mais perto da pole, mais perto da vitória, melhor que a McLaren? Ou como tu foste dizendo na tua primeira intervenção em relação ao Russell, foi apenas, digamos que, um resultado das características do circuito do Canadá? Não, eu acho que há uma. Quer dizer, para começar, quando tens Max Verstappen, não podes estar sempre à espera de lutar por vitórias e por pole positions e por pódios e, no fundo, pela pontuação máxima. Ah, o que me parece é que há uma Red Bull que está melhor hoje, no Grande Prémio do Canadá, do que estava no início da temporada. O que até é normal, mas sabíamos perfeitamente que as dificuldades da Red Bull eram muito, enfim, eram muito exacerbadas. Era um Max Verstappen que estava constantemente desconfortável a pilotar aquele carro, mesmo vencendo, como fez no Japão, no terceiro Grande Prémio, se não estou em erro. Ah, ah, Hoje vemos um Verstappen que ainda com as suas queixas, mas que me parecem ser mais pontuais, também me parece estar mais confortável com o próprio carro. Não quer dizer que vá continuar a ganhar sempre, eh, que com isto esteja até próximo dos McLarens, na questão da competitividade para vencer. Acho que ainda não é o caso, não obstante de poder vir a ser o caso no futuro, mas de facto há um carro diferente da Red Bull do que era no início da temporada. Sim, quer dizer, acho que a Red Bull realmente tem dado um passo em frente. Não queria entrar muito também na análise da McLaren, porque já lá vamos. E como sempre seguimos a ordem de classificação no Grande Prémio, da McLaren é a seguinte. Um, mas deixa-me só, Diogo, antes de ir à Red Bull, porque nos esquecemos, ou porque me esqueci também de perguntar, porque já falámos da Mercedes, a dar uma referência a Andrea Kimi Antonelli, que pela primeira vez vai a um pódio no Grande Prémio de Fórmula 1 e, portanto, tem ali aquela grande ultrapassagem a Piastri que referimos, mas que depois faz também uma corrida excelente e consegue ir ao pódio, ajudado por aquela situação entre Norris e Piastri, no caso. Numa das últimas voltas, depois dá lugar a safety car e que isso ajudou claramente a manter a posição, mas ainda assim é uma grande corrida do jovem italiano. Em relação à Red Bull, E ele chegou, ele chegou mesmo a ameaçar o Verstappen durante algumas voltas. sim, e E depois ele tentou ir atrás do Verstappen, de facto. Aliás, ele chegou mesmo a tentar a ultrapassagem sim, na última chicane. e depois ele tem uma expressão muito, muito engraçada que ele diz: eu tentei ir atrás do Verstappen e depois utilizou um termo que não se pode utilizar num registro destes, mas ele disse, depois estraguei o pneu e depois aí sofreu mais um bocadinho. Isto dito pelo Kimi Antonelli ainda ganha uma piada acrescida. Mas em relação à Red Bull, quer dizer, é difícil de perceber, quer dizer, porque o carro continua muito difícil de guiar. Quer dizer, não há outra
a justificação para a falta de rendimento do segundo carro da Red Bull desta temporada. A não ser, e isto obviamente entrando num cenário que é altamente improvável e irónico e de brincadeira, que é, a não ser que haja aqui um Red Bull de Verstappen, que é um Red Bull, e depois que o segundo carro é um Vicar. Daí eles andarem com um Racing Bulls. Daí andarem a lutar um com o outro. Portanto, daí o segundo carro da Red Bull andar nos outros carros da Racing Bulls. Quer dizer, é difícil de perceber, mas ao mesmo tempo o Verstappen tem conseguido, hum, quer dizer, diminuir a margem, mas diminuir a margem não porque o Verstappen faz uma das exibições ao Verstappen, mas porque realmente parece que o Red Bull está menos mal. Continua pior que o McLaren. Continua, se calhar, ao nível do Mercedes e do Ferrari. Se bem que a Ferrari, este fim de semana, tornou-se complicado, pelo menos na Fórmula 1. Mas tem conseguido diminuir um bocadinho a margem, de forma a que o Verstappen, factualmente, nesta última corrida, tenha recuperado pontos a Piastri e Norris, é certo? Quer dizer que recupera, portanto, o Verstappen é segundo, recupera 6 pontos para o Piastri, porque o Piastri é quarto, não é? Um, recupera 6 pontos. Bem, são 6 pontos. O próximo Grande Prémio é na Áustria. Por tradição, a Red Bull é forte na Áustria. Foi no ano passado, mesmo numa altura em que a McLaren estava portanto, a ultrapassar em termos de performance a Red Bull. Vamos ver o que é que se passa na Áustria e vamos ver o que é que se passa até à pausa de verão. Eu Porque, acho que. deixa-me só concluir, porque se a Red Sim, Bull, sim. se a Red Bull continua a ganhar performance, continua a ter pequenas vitórias, de recuperar por muitos poucos pontos que sejam, a reduzir a desvantagem que tem em relação à McLaren, aí podemos chegar a setembro, ao Grande Prémio de Monza, aqui de cabeça acho que é esse que segue a seguir à pausa de verão, pelo menos tradicionalmente é. Chegamos aqui ao Grande Prémio de Monza com a possibilidade de termos aqui uma diferença entre Piastri e Norris e depois Verstappen muito reduzida e com o McLaren e um Red Bull mais igualados. E aí teremos se calhar, um final de temporada que aguardámos desde 2021. Sim, e eu acho que a Red Bull tem aqui não é bem um problema, apesar que é problemático, mas há uma herança de Adrian Newey que a Red Bull tem de se afastar, obrigatoriamente. Porque não vale a pena estarem a trabalhar sobre. Há muito aquela expressão das viúvas de determinada pessoa, e isto é aplicável a todo o desporto. E notou-se que a Red Bull, quando sai o Adrian Newey, ainda no ano passado, nota-se cá, e aí fica o Pierre Vacher a tratar do trabalho que tratava o Adrian Newey, portanto, no design do carro, na construção, quase que nos cálculos aerodinâmicos. Notou-se, opa, este foi treinado pelo Adrian Newey, este tem que ser como o Newey. E aquilo, as primeiras evoluções que eles fazem, ou se calhar quase todas que fazem com o Pierre Vacher, não correm bem. E vimos um carro que foi piorando. E eu acho que a Red Bull tem de se descolar desse legado do Adrian Newey. Não é apagá-lo, porque o Adrian Newey é de um dos nomes mais importantes da história da Red Bull na Fórmula 1. E se calhar da Red Bull no desporto todo. A questão é que o Pierre Vacher não é o Adrian Newey e o Adrian Newey não é o Pierre Vacher. Isto não tem que ver com qualidade, tem que ver com a forma de trabalhar, a forma de olhar para um carro. Não quero dizer que o Pierre Vacher esteja errado ou que seja pior que o Newey, mas é preciso tempo para aplicar as suas fórmulas, é preciso tempo eventualmente, para formar a sua equipa. Porque se calhar ainda tem uma equipa que não é escolhida por ele e precisa de uma equipa que seja escolhida por ele, com pessoas que pensem tal como ele. E se calhar essa mudança estando a ser feita já, se calhar há cerca de um ano, se calhar agora começamos a perceber que está a dar resultados. Sim, poderá ser muito por aí. Agora que também fazendo a ponte para a questão da McLaren,
o que se passou este fim de semana não é muito animador, mas Diogo, nós que somos, quer dizer, não posso dizer que somos jornalistas, mas pelo menos temos alguma experiência da área, nós não seguimos aquilo que seria uma pirâmide invertida. Portanto, devíamos ter começado este episódio com o incidente entre Norris e Piastri, Sim, mas nós sim, preferimos sim. fazê-lo como sempre. E, portanto, se calhar antes de falarmos de tecnicamente da McLaren, faz mais sentido falar sobre este incidente e que tu que gostas sempre muito de avaliar este tipo de acontecimentos, gostas sempre muito de falar da direção de corrida, eu não te poderia fazer a desfeita de não te dar a palavra primeiro para falar sobre este estouro de Norris. Não, o incidente é, aliás, o próprio Norris admitiu, portanto, eu acho que enquanto à atitude, não há muita coisa a dizer porque é um erro. O Norris admite logo no imediato. Pareceu-me que volta a ser Norris a cair na pressão que é criada em torno dele. Ele já tinha feito isso na qualificação. Quando na primeira volta, na primeira tentativa, comete um erro na chicane e depois não consegue fazer setores tão bons quanto aqueles que estava a fazer. Portanto, houve aqui uma situação de bola de neve no Norris que foi acontecendo ao longo do fim de semana e que acho que no fundo o incidente, ou melhor, o acidente, acho que se calhar é a palavra mais correta, acaba por ser o resultado disso. Agora, falaste bem da direção de prova e eu não vou desenvolver muito agora porque mais para a frente quero desenvolver, mas dar 5 segundos a um piloto que não termina uma corrida, pá, eu já vi coisas ridículas que fazem mais sentido do que isto. É só isso que tenho a dizer. Eu quero explorar isto mais à frente. Neste mesmo episódio, correto? Sim, 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 sim. Muito bem. Vamos garantir que tens um espaço para demonstrar a tua insatisfação com a direção de prova, confio. Em relação a este acidente, 100% tudo de culpas para lá no Norris, o próprio o admitiu no rádio, depois mais tarde, ele nas flash interviews, ou nas entrevistas pós-corrida, ele espera por Piastri, para o cumprimentar, para pedir desculpa, pá, para não sei o que, não sei o que mais, portanto, para fazer tudo aquilo que tinha a obrigação moral de fazer depois da vou tentar encontrar uma palavra ajustada, mas depois do erro, vá, do erro que, coloca, Sim. que tem na corrida. Quer dizer, ele limita-se a tentar arranjar um espaço para ultrapassar onde não há esse espaço. Portanto, ele tenta ir à relva, ultrapassar o Piastri, sendo que o Piastri estava na linha de trajetória normal e que nessa linha de trajetória normal não há espaço nem sequer para uma roda dentro da área que está com o Alcatrão, da área que é suposto correr. E o Norris tenta ir aí, bate, Piastri dentro disto tudo tem muita sorte e este acidente é limitado, portanto, nas proporções mediáticas, porque o Piastri consegue continuar a prova e consegue acabar no lugar que merecia. Mas é uma idiotice de Norris. E é muito disso de acusar a pressão. E nós já fomos falando disto, Diogo, ao longo dos episódios desta temporada, que é, sente-se sempre, independentemente de aqui ou acolá, o Norris superiorizar e ganhar corrida, mas sente-se sempre, ou tem-se sentido desde o início da temporada, que há um piloto dentro da McLaren que está preparado para ser campeão do mundo. E que esse piloto é Oscar Piastri, não é Lando Norris. Por muito que isso custe aos britânicos, por muito que isso custe ainda mais à McLaren, que acredito que custe muito, principalmente a Zac Brown, porque é o menino da casa, é a escolha, o predestinado, é o Verstappen da McLaren, é o Hamilton da Mercedes, é o Leclerc da Ferrari, é Lando Norris. Lando Norris é o piloto que é escolhido para ser campeão do mundo, o Piastri é o piloto que é contratado para fazer de Valtteri Bottas. Essa foi portanto, a conjuntura que a McLaren criou desde o início. Claro que chega esta temporada.
em que tem, pelo menos nesta primeira, na fase inicial, um carro mais competitivo, e aí tem que deixar os pilotos lutar. E era aqui que o Norris tinha que ser mais rápido que o seu companheiro de equipa. Não era nas épocas em que tinha um carro que não era para ganhar, não era ser mais rápido que Sainz, não era ser mais rápido que Ricardo, não era ser mais rápido que Piastri na primeira época, era ser mais rápido quando tem um carro para ser campeão do mundo. Não está a ser capaz de fazer, até pode vir a ser, é isto, estarei aqui para retirar as minhas palavras, mas estes episódios de stress e de um, erros que são quase infantis para o piloto que tem ambições de ser campeão do mundo, não é a primeira vez que o faz. Por exemplo, lembrem-se do Grande Prémio da Arábia Saudita na qualificação, em que ele destrói o carro a fazer uma volta no Q3. Não é muito usual, há mais do que um erro, e esse que tu enumeraste a qualificação, sim, é também um desses exemplos. Diogo, se quiseres fazer uma análise, ou se achares que justifica fazer uma análise mais geral à performance da McLaren em relação ao monologar, força, se não convido a avançar para este fim de semana da Ferrari na Fórmula 1 e não nas 24 horas do mar, por favor, porque senão ficamos sem tempo para gravar o episódio. Repara, eu acho que se nós formos ver na história, todas as equipas dominadoras, umas mais, outras menos dominadoras, chegaram àquele grande prémio em que tudo correu mal. E se calhar a McLaren vai ter aquele grande prémio em que tudo corre mal no Canadá, da mesma forma que a Red Bull foi em Singapura, que a Mercedes era na Áustria, não tanto, mas no México. Lembro-me, se calhar em 2017 ou 2018, em que a Mercedes ou melhor, o Hamilton é campeão, a terminar em nono no México, e foi o melhor resultado da Mercedes nessa corrida, portanto. E eu acho que esta performance da McLaren deve ser encarada com alguma naturalidade, porque assim, não se ganha sempre, né? Ninguém vai ganhar sempre. Nunca aconteceu na história da Fórmula 1 um piloto ou uma equipa ganhar todas as Sim, corridas da temporada. e a McLaren, deixa-me interromper-te, a McLaren este ano não só não ganhou sempre, como a Red Bull e agora a Mercedes também já ganharam, e portanto não tem sido um Sim, domínio, por exemplo, aquele domínio que foi o domínio do Hamilton em 2018, 2019, 2020. Não estamos a falar desse domínio, nem do domínio, se calhar, de Schumacher. sim, 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 sim. Por isso, se calhar na Áustria vamos voltar a ver uma McLaren muito mais forte que os outros. E se isso acontecer, parece-me absolutamente normal. Ferrari, Ah, eu acho que houve uma marmota que estragou uma boa corrida dos dois carros. O Leclerc qualifica-se mal, o Hamilton não se qualificou assim tão mal, a meu ver. Mas há uma marmota que depois estraga o carro do Hamilton, e isso aparentemente é um facto. Nós até chegamos a comentar qualquer coisa de. Eu acho que te cheguei a dizer qualquer coisa que o Hamilton estava a correr de marcha atrás. sim. Uh, mas de Mas facto há ali houve deixa-me só, danos no deixa só carro. interromper para dizer que o Hamilton é que estragou a vida de uma marmota. Essa Sim, sim, marmota, sim, em sim, sim, condições sim, normais, sim, já é. sim. Sim, e é que ainda por cima, a marmota ficou ali no meio da pista e sempre que os carros passavam lá, vias ali o cadáver, no fundo. Mas, não, mas lá está, eu acho que o Leclerc faz uma corrida muito competente, não consegue ir além do lugar em que fica, que penso que foi o sexto lugar, se não me engano. Agora deixa-me só fazer aqui uma rápida eh, pesquisa. Mas eu acho que foi o sexto lugar, enfim, não deu para melhor, ou se calhar foi para quinto lugar, depois já não me lembro bem ao certo. Mas acho que é uma corrida muito competente do Leclerc, e poderia ter sido uma corrida competente do Hamilton, não fosse aquela situação dos danos no carro, tal como foi até reportado pelo Ricardo Adami na altura.
Ah, mas ainda é profundamente insuficiente e deixa-me fazer aqui um paralelismo que e este fim de semana foram muito fortes os rumores da saída do Frederico Vasseur e ele tentou sacudir os rumores. E acho que não poderia haver pior fim de semana para haver esses rumores quanto este fim de semana. Sim. É um Que quente voltas a ter um indicador. Ferrari a ganhar a Le Mans e tens por outro lado um Ferrari que continua sem estar perto de vencer. Um Ferrari com o Robert Kubica e que corrida que essa foi, mas não é o nosso ângulo de abordagem agora. Portanto, vamos desviar disso, Diogo, senão depois sentimos tentados a falar de uma coisa que é mais interessante do que propriamente a Fórmula 1 no Canadá. Mas em relação ao Ferrari, o incidente da marmota é fatídico para a própria e é fatídica para o Hamilton, porque realmente ele fez uma boa qualificação. No momento em que se começava também, em que se começa a colocar em causa a vinda de Hamilton para a Ferrari, porque verdadeiramente, tirando aquela sprint que ele ganha, o Hamilton tem muito passado despercebido, porque tem feito sempre corridas na terra de ninguém. Por muito que às vezes em qualificação consiga aproximar-se de Leclerc, salvo raras exceções em corrida, consegue acabar também próximo. E portanto, às vezes ele faz essa mesma corrida numa terra de ninguém durante grande parte da prova. E portanto, estraga, porque ele realmente tinha condições para pelo menos acabar mais perto do Leclerc. Em relação ao Charles, é um fim de semana muito mau também. Ele não faz uma má corrida, como tu disseste. Eu concordo na tua análise em relação à corrida, mas quer dizer, ele perde a sexta-feira com um erro idiota. E depois na qualificação comete aquele erro quando tinha feito o primeiro setor mais rápido à geral. E portanto, se calhar não dava para a pole position, mas com o ritmo que a Ferrari apresentou em corrida, se ele conseguisse, se calhar, olha, quem sabe, qualificar-se no lugar do Antonelli, se calhar conseguia ter ido ao pódio. Um, e depois em corrida, quer dizer, é um bom ritmo e depois toda aquela atrapalhada de estratégias e de desacordos estratégicos e tudo mais é, é a Ferrari, é ser Ferrari e portanto eu via um meme muito engraçado que era se a Ferrari diz o plano A, segue-se o plano B, se a Ferrari diz o plano Sim. B, segue-se o plano A. E portanto, E no caso, isso no caso, se o piloto pede o plano C, segues o plano B. exatamente. E plano B, plano C. Deixa-me só fazer uma correção rápida. O Leclerc terminou em quinto, no fundo, com a saída Quinto, do Norris da corrida, o Leclerc termina em quinto, eu já não tinha a certeza, mas é só sim, para quinto. Sim, deixar a nota. o Norris sai ali muito rápido, mas quer dizer, acabando muito sinteticamente, estamos a ficar sem tempo. Aquilo que nós falávamos no início da temporada, olha, se calhar o Hamilton vem para a Ferrari e vai mudar o método de trabalho e a Ferrari vai ficar mais organizada, isso também vai beneficiar o Leclerc. Acho que nenhuma nem outra. Portanto, a Ferrari para mim continua exatamente igual. Diogo, destaques da corrida e eu convidava-te a que o teu destaque fosse essa tua frustração com a direção de corrida. Sim, deixa-me permitir os dois destaques, o rápido, ou melhor, o positivo e o negativo. O positivo, eu podia falar do Antonelli, mas já falamos antes, então eu vou para Nico Hülkenberg, porque faz um oitavo lugar com aquele Sauber e acho que é muito. Acho que não é preciso mais. Agora, direção de prova vai para o destaque negativo, porque demoram 5 horas e meia a decidir uma série de questões que eu compreendo, eram muitas, mas eles acabam por decidir. Nada para o Ocon por ter travado repetidamente na saída das boxes. Nada para o Russell por causa do protesto da Red Bull. E atenção, eu não estou a dizer que foram errados. Aliás, se calhar a do Ocon podia ter sido um pouco mais. Pelo menos eu teria dado uma penalização diferente ao Ocon, porque eu acho que aquela travagem não deve ser feita, principalmente quando tem o carro imediatamente atrás. A do Russell também é uma travagem repentina, mas são situações diferentes. O Max também não está atrás, está ao lado. Claro que eu acho que aquelas travagens devem sempre ser evitadas, mas não me parece.
que seja merecedora de uma penalização. E depois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pilotos que levam só uma reprimenda, eh, em relação ao procedimento de safety car. O que é muito estranho, considerando a penalização que é atribuída ao Tsunoda por passar sob bandeira vermelha um carro que está danificado. Um carro que está a ir muito lento porque está sem um pneu. Furou um pneu. Portanto, não há nenhuma situação de perigo. E o Tsunoda neste meio é Não, exato. prejudicado. Porque tudo bem que ele qualifica-se em 11º, se não estou em erro. E tudo bem que isto não é uma qualificação extraordinária, Sim, mas mesmo assim, quer dizer, mas à custa disso o- foi sair do fundo do pelotão. E só não sim, sai mais atrás porque houve carros que tiveram que sair do pit lane. sim. Eu, Isto não é admissível. E se achávamos que não poderia ser pior, entretanto, publica uma penalização de 5 segundos por um piloto que não terminou a corrida. Se querem penalizar um piloto que não termina uma corrida, a penalização tem de ser atribuída para a corrida seguinte. Não é para dar os 5 segundos naquela altura quando no imediato o piloto abandonou, porque ficou logo com a suspensão toda arrebentada. sim. É Ahm, incompreensível. os meus destaques, quer dizer, o positivo vai para o Antonelli. Já tendo falado do Antonelli, tenho que realmente destacar o Alonso, mais uma vez a pontuar. Depois daquele início de temporada que foi altamente incaracterístico, mais uma vez a pontuar. Isso é muito positivo e as coisas estão a melhorar para Alonso. O mesmo já não se pode dizer no caso de Lance Stroll. O destaque negativo é difícil escolhê-lo e eu estaria entre a Williams e a Alpine, mas hoje tenho que escolher a Alpine porque Gasly muito mal na qualificação, muito mal na corrida. O Colapinto na qualificação chegou ali ao Q2 e tal, mas depois em corrida também muita falta de andamento para, para a Alpine. E deixa-me dizer também que o Colapinto tem estado irreconhecível porque estava um bocadinho à espera de mais neste arranque. Sim, sim. Mas, mas agora teremos uma oportunidade de ver aquilo que realmente vale, novamente, na Áustria. E é o grande prémio que se falta, é o grande prémio que falta, ou o grande prémio que falta, não, peço desculpa, o grande prémio que se segue, o último grande prémio deste mês, portanto, nesse sentido, sim, é o grande prémio que falta no mês de junho. Um grande prémio como nós gostamos, com uma corrida, com apenas uma corrida e uma qualificação para definir os lugares de partida nessa corrida, nada dessas modernices de corridas sprints. Diogo, a tua previsão? Pode ser qualificação e corrida junto. Sim, eu aposto em qualificação. Piastri na pole, Max em segundo, Norris em terceiro. Na corrida, Piastri vence, Norris fica em segundo, Max em terceiro, mas a minha bold prediction é que a ultrapassagem é feita nas boxes, não na curva 3, porque já sabemos que já vimos no ano passado que isso não corre bem entre eles dois. Não, entre eles dois, de facto, não corre. Uh, as minhas previsões, quer dizer, acho que a pole é para Piastri, o segundo lugar é para Norris, o terceiro é para Verstappen, na corrida vence o Piastri, o Max fica em segundo e o Leclerc em terceiro. E vamos esperar para ver o que é que acontece ao Norris. Eu cheguei a pensar em meter o Leclerc no pódio, porque a Áustria e Ele lá Leclerc se vê neste. corre sempre bem. Corre sempre bem. Ou corre quase sempre bem em situações normais. Mas, mas não acho que a Ferrari seja capaz. Vamos ver. Espero que nos surpreendam. Diogo, uma antevisão final ao Grande Prémio da Áustria, às despedidas, algo a acrescentar? Nada, nada, queria só agradecer a quem nos assiste e esperar que na- daqui a 2 semanas cá estejam também. Sim, temos encontro marcado para daqui a 2 semanas para o rescaldo ao Grande Prémio da Áustria. Muito obrigado por terem estado mais uma vez desse lado e até daqui a 2 semanas e uma continuação dos bons santos populares a todos. Boas corridas este fim de semana, um bocado mais chato, não é? Não há grandes corridas de yoga, não sei se calhar MotoGP, mas MotoGP, a MotoGP, MotoGP, pronto. já não me lembro. Para quem também Ah, curte. Mugello.
Mugello é o meu grande prémio favorito do ano, portanto. A seguir a Vais- Portimão, meu. Tu vais-te entreter, exatamente, vais-te entreter para quem gosta de duas rodas. Também tenho aqui o meu convite, até daqui a 2 semanas.